Dívida boa existe ou é só uma desculpa para te fazer aceitar mais uma parcelinha no teu cartão? A gente vai conversar hoje sobre crédito consciente. Isso é real ou é apenas autoenganação? Então a gente vai tentar separar o que é uma ferramenta financeira e o que é um ledo engano. Que você acha que está se fazendo bem, mas na realidade só está consumindo a tua renda, o teu patrimônio. Meu nome é Maurício Leite e eu sou o seu planejador financeiro. Se esse vídeo fizer sentido com a sua vida, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se não, aguarda um pouquinho, porque em algum momento eu tenho certeza que esse vídeo específico vai fazer sentido. Então, se já fez, já na introdução, já deixa tudo aí. Deixa seu like, já se inscreve. Se não, aguarda um pouquinho, que ao longo desse vídeo eu tenho certeza que ele vai falar contigo. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Essa frase, né, de dívida boa, ela costuma ser muito usada pelos bancos, pelos vendedores, falando, olha só, você vai estar pagando por algo que é seu. Ah, faz essa dívida aqui, mas não pensa nela como uma dívida. Isso é um investimento para a sua vida. E na realidade, a maioria das coisas que te vendem dessa forma, sim, é apenas mais uma dívida. Pode ser por um patrimônio, pode ser por um bem que você queira muito, mas na realidade, financeiramente falando, isso é uma dívida. E hoje a gente vai conversar se essa dívida é boa ou não. Porque você conquistar as suas coisas é importante. Mas você ter consciência que mesmo você conquistando, existe uma dívida que precisa ser quitada também é. E aí você ter estratégias para que essas dívidas não consumam a tua renda, o teu orçamento, os teus investimentos, o teu patrimônio, é extremamente importante. Esse conceito de dívida boa é muito usado pelos bancos, pelos vendedores, pelas pessoas que querem te vender algum serviço, muitas vezes falando que isso é um patrimônio que você está adquirindo, ou isso é um investimento para a sua vida, você vai ter retorno, e aí classifica o que você vai estar pagando como uma dívida boa. Só que a gente precisa ter cuidado com isso, porque sendo boa ou não, dívida é dívida e precisa ser paga. E aí se você vai contraindo dívidas boas sem se programar, sem se organizar, sem com que ela esteja dentro do seu orçamento, quando você vê essa dívida boa, ela se torna uma dívida muitas vezes impagável. Então toma cuidado com esse conceito de dívida boa, porque sem estratégia toda dívida é dívida. E com estratégia, toda dívida continua sendo dívida. Mesmo você tendo um patrimônio, você tendo um bem, você tendo um curso, se está com dívidas, essa dívida é dívida e precisa ser paga. Até porque se ela não for paga, ela machuca as suas finanças, ela prejudica teu futuro, ela consome teu patrimônio. Então se você deixar de pagar, você pode perder o bem, você pode enfrentar um processo. Então toma cuidado ao contrair dívidas. E eu tô falando de qualquer tipo de dívida. Cartão de crédito é uma dívida? É uma dívida. Tem como usar o cartão de crédito de maneira consciente? Tem como, mas ele é uma dívida. Consignado é uma dívida? É claro que é uma dívida, é um empréstimo. Empréstimo a gente já sabe. Mas o LIS, aquele limite, aquele cheque especial na tua conta, se você usar, é uma dívida? É uma dívida, aquilo não é dinheiro seu, toma cuidado com isso. Pensa que tudo que você consumir que não for diretamente seu é dívida. Ah, mas o cartão de crédito é meu. Só que você deixou para pagar depois. Se deixou para pagar depois, alguém pagou na hora. E aí agora você tem a dívida. Sobre cheque especial, é importante falar que limite na sua conta não é sua renda. Então, muitas vezes você recebe R$5.000 e tem de limite mais R$3.500. Aí quando aparece na sua conta que você tem 5.000 do seu salário mais 3.500, que você tem disponível para você 8.500. Só que é só 5.000 que tu tem, tá? O resto é empréstimo que tu tá pegando. E é um juros altíssimo. Toma cuidado que limite na conta não é renda. Toma cuidado que limite no cartão de crédito não é renda. Se você tem um emprego um pouco mais estável ali,
provavelmente o seu limite do cartão de crédito que o banco liberou para você é maior do que sua renda. Você tem um salário de 7 mil, provavelmente você tem ali um limite de 15, 16, 20 mil reais. Consome aquilo tudo de uma vez só para tu ver. Não confunde limite com renda. Limite é dívida. Usou, tem que pagar. E aí, em qual caso que a dívida pode ser considerada boa? Tem um caso muito específico que provavelmente você não está pensando. Você está pensando em outra coisa que eu vou falar no final do vídeo e você vai ver. Mas o caso que a dívida pode ser considerada boa é quando você tem o dinheiro para pagar à vista e à vista não tem desconto. Então você tem uma estratégia para parcelar, você parcelou, porque a dívida era o mesmo preço que parcelado. Aí você foi e comprou um celular novo de 5 mil reais, ou o iPhone aí, ó, 17, que tá o quê? 7 mil reais, 8 mil reais, não sei. Ou botar 7 mil reais. Aí você comprou em 12 vezes. 12 vezes de sei lá quanto. Você tá pagando essas dívidas, essas parcelas durante um ano de mais de 800 reais, 800 e alguma coisa. Não vou fazer a conta agora, mas também não importa pro nosso exemplo. Vou botar uma parcela de 12 vezes de 800 reais. E aí você tem, ao invés de tirar esse valor todo de uma vez só, que você até tem esse dinheiro, você investe. E aí esse dinheiro ele vai ficar rendendo mês a mês para você, e todo mês você vai tirar aqueles 800 reais da parcela, vai tirar do investimento para pagar. Pronto, essa dívida ela pode ser considerada boa, porque as parcelas não estão consumindo a tua renda mensal, porque esse dinheiro já está guardado. Esse dinheiro ele está investido, então ele está rendendo para você um dinheiro que no final vai dar alguma coisa. Então você vai estar pagando 8 mil e talvez daqui a um ano você tenha 8.400. Ou não vai ter, né? Porque você vai estar pagando e esse dinheiro vai acabar. Mas pode ser que no final, só de rendimento, você tenha uns 400 reais. E aí pronto, o que era 8 mil, no final não saiu 8 mil, saiu 7.600. Você conseguiu um desconto. Só que o desconto que você se deu investindo esse dinheiro. Então isso pode ser considerado uma dívida boa? Pode. Mas a estratégia tem que ser: eu tenho dinheiro à vista e esse dinheiro vai ficar investido e essas parcelas não vão sair do meu orçamento. Porque se eu tenho dinheiro para dar à vista, aí eu compro o celular parcelado e esse dinheiro à vista eu faço uma viagem, pronto, o celular virou só uma dívida. E não é uma dívida boa, porque se você já gastou esse dinheiro do celular numa viagem, agora tu tem que pagar esse celular com a sua renda. Então isso já se tornou uma dívida também. Então toma cuidado com isso. Existe dívida boa? Nesse caso existe. Só que ela precisa estar alinhada com a sua estratégia. Ela precisa estar muito bem programada, muito bem planejada, muito bem pensada, muito bem estruturada com a sua vida para isso dar certo. Se não, é só mais uma dívida. E vale falar que essa estratégia ela é muito boa para aqueles gastos maiores. Tem gente que vai parcelando tudo que pode. Parcela o lanche, parcela o salgado, e aí vai pegando esses 8 reais, esses 10 reais e deixa investido para no final do mês pegar. Cara, isso não é uma dívida boa. Você está se dando trabalho por algo que não vai te dar um retorno suficiente para isso. Você está apenas se enganando. Então, parcelar débitos, né, compras do seu cotidiano não vale a pena. Tá? Você vai estar se enganando ali, fingindo que está investindo, fingindo que está recebendo, e não vai estar recebendo nada. Isso não vai fazer uma diferença para sua vida. É claro, isso se no seu cartão não tem nenhuma bonificação pelo uso dele. Você não tira proveito de milhas, de cashback. E aí, se você não tira esse proveito, não tem por que você parcelar as compras do dia a dia. Se você tira proveito, Maurício, eu estou usando porque eu estou acumulando milhas, as minhas milhas não expiram e eu vou viajar daqui a 2 anos. E é bom, faz isso. Só que toma muito cuidado, porque se enrolar com estratégia de milha é muito fácil. Ou com qualquer outra que envolva o seu cartão de crédito.
Se enrolar com cartão de crédito é muito fácil. Pensou, se organizou e eu vou pagar tudo no cartão de crédito? Pagou? Separa esse dinheiro. Pelo menos as coisas que você não pagaria no cartão de crédito. Ah, eu não pagaria no cartão de crédito? Eu tenho esse dinheiro, eu pagaria à vista. Vou pagar por causa da minha bonificação. Separa esse dinheiro. Toma cuidado com o que tu faz com a sua vida. Porque isso pode te enrolar. É uma estratégia que pode cobrar caro. Se você não se organiza, se você não organiza esse fluxo de caixa, vai chegar na hora de pagar a fatura, tu não vai ter o dinheiro, vai ter que tirar do mês e aí desanda o seu mês inteiro. E aí mesmo usando essas estratégias, tem uma coisa que quase ninguém fala, que o seu orçamento, ele precisa continuar andando tranquilamente. Então colocou tudo no cartão de crédito e apertou o seu orçamento, não é estratégia, é auto-engano. Não adianta você ter investimento e viver no aperto mês a mês. Então toma cuidado. Tem que ter uma folga no teu orçamento. Essas parcelas, elas precisam estar controladas. Precisam caber dentro da tua renda. Não pode consumir a parte que não cabe a elas. E aí essas parcelas, elas não podem ultrapassar a porcentagem que vai pegar nos seus gastos essenciais, nas suas contas de casa, na sua moradia, na sua alimentação. Essas parcelas, elas não podem ultrapassar a barreira dos seus investimentos para você diminuir seus aportes. Então controle essas parcelas para você não se complicar. E aí o pessoal também costuma falar que dívida boa é quando eu não tenho dinheiro para comprar e preciso muito daquilo. Ah, minha geladeira quebrou, bati com um carro e não tenho seguro. Isso não é dívida boa, isso continua sendo dívida. Só que nesse caso você tem que parcelar, você tem que comprar, você tem que fazer. Mas ali a gente chegou no momento de contenção de danos. Isso que você não pode deixar de fazer e de comprar, né, de adquirir, e vai parcelar porque não pode, por ser uma emergência, isso deveria estar coberto na sua reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é para isso, tá? Nessas situações, não é para você parcelar porque no momento que você está contendo danos apenas, isso pode ultrapassar um pouquinho seu orçamento, é normal. Mas aí você comprou por necessidade, tu vai viver um período enquanto você paga isso que você precisou comprar, um pouco mais apertado. E se algumas coisas acontecerem juntos? E se você bater com o carro, chegar em casa, sua geladeira queima, aí teu filho quebra a perna, e se essas coisas forem acontecendo? Tu vai parcelando tudo, tu vai retirando dinheiro da onde? Tu vai pegar empréstimo? E aí isso vai durar quanto tempo? Então, numa necessidade, você pode usar o cartão, você pode parcelar? Pode. Você pode, é necessidade. Só que é o ideal? Não, o ideal é você se programar antes para quando isso acontecer, você não ter essa estrutura financeira balançada. Só que mesmo fazendo isso tudo, analisa se isso cabe no seu orçamento. Se não cabe, pensa duas vezes, é realmente necessário que eu faça isso agora? No caso do acidente do carro, bati com o carro, mas eu uso o meu carro só para lazer. É realmente necessário que eu conserte o meu carro agora? Ou eu deixo ele quebrado até virar um mês e aí eu consigo me organizar melhor, consigo fazer uma renda extra para isso? Então é um caso a se analisar. Porque no momento que essas parcelas saem do seu controle, a sua vida financeira tá andando numa linha tênue. E se arrebentar, o endividamento é grande. Essas dívidas por necessidade não são dívidas boas, são dívidas perigosas. E quando você analisa o que é real necessidade para você, você começa a pensar nessa dívida boa de outra forma, porque nesse pensamento de ter uma dívida boa, eu tenho dívidas boas, a gente vê um monte de gente que está endividada até o pescoço com dívidas boas. Aí você vai ver o cartão de crédito, parece que é um monte de coisa de dívida boa. Ela vai falar o motivo que pegou o empréstimo, é um monte de motivo que parece ser bom. E na realidade é bom? Ou na realidade foi para alimentar o seu ego essa compra? Ou na realidade foi para ajudar o que não precisava ser ajudado? Que às vezes você contrai uma dívida para você, para fazer alguma coisa que nem sempre é para você.
Quantas vezes você não viu um pai pegando dinheiro emprestado para livrar o filho, um amigo emprestando dinheiro para outro amigo? E se você não organiza essas suas dívidas também, você corre o risco de enforcar teu orçamento. Então, como regra prática, eu anotei 6 perguntinhas. Eu não vou explicar cada uma, que eu acho que elas já são autoexplicativas. Eu vou ler aqui e você vai só acompanhar. A primeira é: eu tenho dinheiro hoje? Se sim, posso comprar parcelado. Segunda pergunta, antes de você comprar parcelado, é: existe desconto à vista? Terceira pergunta é: isso é necessidade ou é desejo? É realmente necessário que eu compre? Quarta pergunta é: essa parcela cabe no meu orçamento com folga? Quinta pergunta: a soma de todas essas parcelas continuam sob o meu controle? Ou elas fogem do meu controle? Elas ultrapassam o que eu predeterminei no meu orçamento para elas? E a sexta é: meu orçamento continua respirando mesmo com essas dívidas? Se alguma resposta for não, pare e não compra. É difícil de fazer e simples de pensar. Foi não para alguma dessas? Para e não compra. Então, para concluir, dívida boa existe? Como regra, dívida boa não existe. Se você está investindo, ela pode ser pensada dessa forma, mas como regra, dívida boa não existe. Dívida, ela tem o poder de tirar sua paz, de tirar sua tranquilidade, de consumir sua liberdade. O que existe é crédito consciente, é orçamento organizado, é margem na tua renda mensal. E isso existe. Mas falar que a dívida, mesmo respeitando isso tudo, é boa, é enganação, tá? E a pergunta que eu acho que fica na sua cabeça: e no caso de financiamento imobiliário, essa dívida não é boa? Afinal de contas, eu tô pagando por uma casa que é minha. Não é melhor pagar por algo que é meu do que viver pagando dinheiro por um aluguel de um imóvel que nunca vai ser meu? É um questionamento válido, só que tem alguns pontos pra gente tomar cuidado aqui. Primeiro, financiamento imobiliário não é uma dívida boa. Ela é uma dívida que, dentro de uma estratégia, te dá um retorno bom. Mas continua sendo uma dívida, ela continua precisando ser paga. Mesmo sendo algo que é seu, você continua pagando. Então, não confunde ter um benefício com essa dívida ser uma dívida boa. Então, isso precisa estar claro. O financiamento imobiliário, ele tem um prazo muito longo, então é uma dívida muito longa. Ele tem taxas elevadas e ele tem um impacto muito grande no seu fluxo de caixa, no seu orçamento. Eu já vi gente que realizou o sonho de comprar o seu apartamento, a sua casa própria, e agora vive enrolado por conta disso, porque acabou ignorando outras coisas que vêm junto com o financiamento. Quando você compra um imóvel, junto com esse financiamento tem todo o dinheiro para documentação, para regularizar esse imóvel no seu nome. Tem todas as contas. Se for num prédio, tem um condomínio. Então, toma cuidado com essa de pensar que o financiamento é a melhor coisa do mundo. Ele é muito bom e faz muito sentido para muita gente, mas não é para todo mundo e talvez não seja para você. Tá? Toma muito cuidado antes de financiar, antes de tomar uma decisão muito grande, financeiramente falando, na sua vida. Porque os vendedores, eles vão te vender como investimento, eles vão te vender como algo extremamente positivo, mas isso pode ser uma armadilha muito grande para a sua vida. Então, o financiamento imobiliário é sempre muito bom? Não. Eu não estou falando que o brasileiro, para comprar um imóvel, tem que ter o dinheiro para pagar à vista, porque senão ninguém vai comprar imóvel. Financiamento imobiliário, ao meu ver, é uma das melhores formas de conseguir comprar um imóvel. Mas isso não faz o financiamento, financeiramente falando, ser uma dívida boa. Tá? Continua sendo uma dívida. Essa parcela cabe no teu orçamento?
Se cabe no orçamento, é um caso a se pensar. Você continua com folga no seu orçamento, porque se cabe no orçamento, mas acaba com a sua folga, pisa no freio, espera um pouquinho. Esse financiamento, ele vai consumir o teu patrimônio? Então toma cuidado. Você tem reserva financeira para esse financiamento? Porque você tem um financiamento que você faz ali e vai pagar normalmente por 30 anos. Só que seu emprego ele é estável por 30 anos. Se ele não for estável por 30 anos, o que acontece com a sua vida se você for demitido daqui a 5 anos? Pode ser que você saia de um emprego e consiga entrar em outro. Mas pode ser que você saia de um emprego e não consiga outro por 6 meses. Durante esses 6 meses, durante esse ano que você pode ficar desempregado, você tem uma reserva financeira para esse financiamento continuar sendo pago? Ou você vai depender de estratégias para negociação de dívida? Então toma cuidado, antes de entrar num financiamento, analisa o que pode acontecer, não só o seu presente. Porque se você não analisa o que pode acontecer para o seu futuro, você pode ter uma decisão muito feliz hoje, que vai ser a sua maior esquentação de cabeça daqui a alguns anos. Porque a gente não está falando de uma dívida de 1 ano. Um parcelamento no cartão de crédito de 20 parcelas. A gente está falando de 300 parcelas. 360 meses pagando. Em alguns casos 240, mas a gente está falando de muito tempo, de décadas, para você se livrar desse financiamento. Outra coisa para você analisar sobre esse financiamento é: ele resolve a sua questão de moradia ou ele é apenas um luxo que você quer se dar? Porque às vezes você mora numa casa e quer trocar para outra, e aí entra num financiamento para aumentar o seu padrão de vida. Pensa, uma casa maior são gastos maiores. Você tem financeiro, você tem estrutura financeira para bancar essa casa? Então toma cuidado com financiamento. Não entre em financiamento com emoção. Tá emocionado? Não compra, não entra. Para e pensa. Financiamento tem que ser uma decisão 100% racional. Ah, vai na emoção. Não vai, tu vai fazer errado. De novo, eu sou super incentivador e apoiador e torcedor do financiamento. Eu gosto de financiamento. Mas muito, muito mais do que consórcio. Só que toma cuidado antes de contrair um financiamento, porque é uma dívida muito longa. Então aqui para o financiamento também vou concluir com 5 perguntas para te ajudar a decidir se você vai entrar no financiamento ou não. E aí eu também vou só ler, porque eu acho que elas também são autoexplicativas. Primeira é: se minha renda cair, eu aguento continuar com o financiamento? É claro, você pensa numa queda normal, tá? Mudou de emprego, você ganhava 10 mil e passou a ganhar 8, 9. Isso é normal. Não é, eu ganhava 10 mil e agora eu vou ganhar 3. Isso não é uma queda normal, tá? Segunda pergunta: essa parcela trava os meus investimentos? Ou seja, se eu entrar no financiamento por 30 anos, enquanto eu estiver pagando essas parcelas, eu não consigo mais investir nada? Terceira, eu estou comprando estabilidade, segurança, ou eu estou pagando por status? Quarta, terei reserva mesmo após a entrada? Ou essa entrada que eu preciso dar consome toda a minha reserva de emergência, minha reserva financeira, meus investimentos? E quinta, meu orçamento ele continua respirando mesmo com a parcela e com todos os custos desse financiamento? Se alguma resposta for não, pensa 2 vezes antes de contrair mais uma dívida para sua vida. Lembrando que mesmo que você tenha o bem, a dívida não é boa. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, peço novamente para você se inscrever, para você deixar seu like, deixar seu comentário para a gente conversar mais um pouco sobre dívida boa, dívida ruim, o que você pensa sobre isso, tá bom? E se precisar de ajuda, conta comigo, porque afinal de contas, meu nome é Maurício Leite e eu sou o seu planejador financeiro.